Existem histórias que nunca deveriam ser contadas. Lendas que permanecem enterradas nas raízes das árvores antigas, sussurradas apenas pelo vento que atravessa a floresta proibida. Mas algumas verdades são grandes demais para permanecerem ocultas, e alguns encontros mudam não apenas vidas, mas o próprio tecido da realidade. Esta é a história de Elara, uma menina de 12 anos que carregava nos olhos o peso de 1000 perdas, e de Tamor, o gigante de pedra, uma criatura ancestral que dormia há séculos sob as montanhas cobertas de musgo. Um encontro impossível. Uma transformação que nenhum dos dois poderia prever. Se você procura histórias que tocam a alma, que exploram a dor e a redenção através de criaturas místicas e personagens complexos, você está no lugar certo. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque aqui você encontrará narrativas profundas que ninguém mais está contando. Histórias onde o sofrimento encontra a esperança, onde o impossível se torna real. E agora, deixe-me levar você para dentro da Floresta Proibida, onde tudo começou em uma noite sem lua. A vila de Brumas Cinzentas nunca fora um lugar feliz, mas após o inverno cruel que levará metade de sua população, tornará-se um cemitério de almas vivas. Elara caminhava pelas ruas de pedra úmida com os pés descalços, sentindo o frio penetrar seus ossos frágeis. Seus olhos castanhos, antes brilhantes como mel ao sol, agora pareciam poços secos onde a alegria havia morrido. Fazia 6 luas que ela perderá a mãe para a febre vermelha. 3 luas desde que o pai desaparecera nas minas, engolido pela terra como tantos outros. 2 luas que seu irmão mais novo, Finn, de apenas 5 anos, fechará os olhos pela última vez, vítima da fome que assolava as famílias mais pobres. Elara estava sozinha. Completamente, irrevogavelmente sozinha. A menina vivia agora nos espaços esquecidos da vila. Dormia nos cantos das cavalariças, quando os donos não percebiam. Comia as sobras que encontrava nos baldes de lixo atrás das tavernas. Alguns aldeões olhavam para ela com pena, outros com desprezo, como se a desgraça fosse uma doença contagiosa que poderia contaminá-los apenas com um olhar. Você não deveria estar aqui, disse a senhora Marta, a padeira, enxotando-a da frente de sua loja com uma vassoura. Traz má sorte, criança órfã. Vá embora antes que seus fantasmas me assombrem também. Elara não respondeu. Há muito tempo aprenderá que palavras eram inúteis. As pessoas viam nela apenas um lembrete de sua própria mortalidade, um espelho refletindo o medo de que também poderiam perder tudo. Ela virou-se e caminhou em direção às bordas da vila, onde as casas se tornavam cada vez mais escassas e a floresta começava a engolir a civilização. Naquela noite, enquanto a escuridão descia sobre Brumas Cinzentas como um manto pesado, Elara encontrou-se sentada à beira da Floresta Proibida. Todos na vila conheciam as histórias. Ninguém entrava ali. Diziam que a floresta era viva, que as árvores sussurravam segredos enlouquecedores, que criaturas antigas e terríveis habitavam suas profundezas. Diziam que aqueles que adentravam suas fronteiras jamais retornavam. Mas para Elara, que não tinha mais nada a perder, a floresta não inspirava medo. Inspirava curiosidade. Talvez até esperança. Que destino pior do que o que ela já enfrentava poderia existir ali dentro? Mãe sempre dizia que a floresta guardava segredos, Elara murmurou para si mesma, lembrando das histórias que a mãe contava antes de dormir. Dizia que antigamente, antes da vila ser construída, as pessoas viviam em harmonia com os seres da floresta. Gigantes de pedra, espíritos das águas, fadas das sombras. Todos existiam juntos. Um vento frio soprou, fazendo as folhas das árvores na borda da floresta dançarem como dedos convidativos. Elara sentiu algo estranho naquele momento, uma sensação de ser chamada, como se a própria floresta estivesse sussurrando seu nome. Ela olhou para trás, para a vila que a rejeitara. Não havia nada ali para ela. Nenhum futuro, nenhuma esperança. Apenas mais frio, mais fome, mais solidão até que a morte viesse buscá-la também. E então, olhou para frente, para a escuridão entre as árvores, onde galhos se entrelaçavam como portais para outro mundo. Elara tomou sua decisão. Sem hesitar, ela levantou-se e deu o primeiro passo dentro da Floresta Proibida. O ar mudou imediatamente. Tornou-se mais denso, carregado de umidade e um cheiro de terra antiga e musgo. A temperatura caiu ainda mais, mas estranhamente, Elara sentiu-se menos fria do que antes. Era como se a floresta a envolvesse, não com hostilidade, mas com uma curiosidade cautelosa.
As árvores aqui eram diferentes. Enormes, ancestrais, seus troncos eram tão largos que 10 homens de mãos dadas não conseguiriam abraçá-los. Suas raízes se erguiam do chão como veias expostas, criando um labirinto natural. A copa das árvores era tão densa que bloqueava completamente a luz das estrelas, mergulhando tudo em uma escuridão profunda. Mas Elara continuou caminhando. Cada passo levava mais fundo, mais longe da vila, mais perto de algo que ela ainda não conseguia nomear. Horas se passaram, ou talvez apenas minutos. O tempo parecia diferente aqui, fluido e incerto. Foi quando ela ouviu um som baixo, profundo, que vinha de algum lugar adiante. Não era o vento. Não eram animais. Era algo rítmico, constante. Como respiração. Uma respiração gigantesca, que fazia o próprio chão vibrar levemente sob seus pés. O medo finalmente tocou o coração de Elara. Mas junto com o medo, veio algo mais forte, a determinação. Ela já havia perdido tudo. Não havia mais nada que pudesse lhe ser tirado. E se havia algo nesta floresta, algo vivo e antigo, ela queria encontrá-lo. Queria saber se as histórias da mãe eram verdadeiras. Elara seguiu o som da respiração gigantesca, cada passo levando mais fundo no coração pulsante da floresta proibida, sem saber que estava prestes a despertar uma força que mudaria não apenas seu destino, mas o destino de todos os que haviam esquecido a magia antiga que um dia habitara o mundo. A respiração tornava-se mais forte a cada passo. Elara sentia as vibrações através das solas dos pés descalços, um ritmo tão antigo e profundo que parecia sincronizar-se com as batidas de seu próprio coração. A floresta aqui era diferente ainda. As árvores cresciam de formas impossíveis, curvando-se e entrelaçando-se para formar uma espécie de catedral natural. Raízes grossas como pilares sustentavam câmaras feitas de galhos e folhagem, e um brilho fosforescente emanava de cogumelos que cresciam nas cascas das árvores, fornecendo a única luz naquela escuridão absoluta. Elara chegou a uma clareira. Mas não era uma clareira comum. O chão aqui não era coberto de grama ou folhas mortas, mas de pedra lisa, como se talhada por mãos gigantescas há milênios. E no centro desta clareira de pedra, erguia-se uma montanha. Ou pelo menos, era o que parecia à primeira vista. Mas enquanto os olhos de Elara se ajustavam à luz verde-azulada dos cogumelos luminosos, ela começou a perceber detalhes que faziam seu sangue gelar. A montanha tinha forma, contornos, curvas que sugeriam músculos colossais. E ali, coberta de musgo e líquens, estava algo que poderia ser um rosto. Elara aproximou-se lentamente, hipnotizada. Era impossível determinar o tamanho real da criatura, pois parte dela desaparecia na escuridão acima, perdendo-se entre as copas das árvores antigas. Mas o que ela conseguia ver era suficiente para roubar-lhe o fôlego. Um braço do tamanho de uma casa inteira, repousando ao lado do torso massivo. Dedos como troncos de carvalho centenário, cada articulação detalhada em pedra cinza que parecia ter sido esculpida pelos próprios deuses. E aquele rosto, mesmo coberto de vegetação, mesmo antigo além da compreensão, havia uma beleza melancólica nele. Olhos fechados do tamanho de portões de castelo, sob sobrancelhas espessas onde pássaros haviam feito ninhos. Um nariz largo e forte, quase completamente tomado por raízes que desciam como lágrimas verdes. Lábios de pedra entreabertos, de onde emanava aquela respiração profunda que Elara havia seguido. Um gigante, Elara sussurrou, sua voz pequena e frágil diante da magnitude do ser adormecido. Um gigante de verdade. As histórias da mãe eram reais. Todas elas. Os gigantes de pedra haviam existido, e este ainda existia, dormindo um sono que durava séculos. Elara sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Não sabia por que estava chorando. Talvez fosse a solidão que reconhecia em outro ser solitário. Talvez fosse a beleza trágica de algo tão poderoso reduzido a uma estátua esquecida na floresta. Ou talvez fosse apenas o alívio de saber que ainda havia magia no mundo, ainda havia mistério e beleza, mesmo que escondidos longe dos olhos humanos cruéis. Ela se aproximou ainda mais, até que sua mão pequena tocou a pedra do dedo mindinho do gigante. A superfície era surpreendentemente quente, pulsando com uma vida interna que desafiava sua aparência de pedra morta. O calor se espalhou pelo braço de Elara, subindo até seu peito, aquecendo-a de dentro para fora pela primeira vez em meses. Você está vivo, ela disse suavemente, pressionando ambas as mãos contra a pedra.
Está sozinho também? É por isso que dorme. Porque não há mais ninguém como você. O gigante não respondeu, é claro. Sua respiração continuou, lenta e constante, inalterada pela presença da menina. Mas Elara sentiu algo. Uma conexão. Como se aquele ser antigo, mesmo em seu sono profundo, de alguma forma soubesse que ela estava ali. Exausta pela jornada, pelo frio, pela fome, Elara encontrou um espaço entre dois dos dedos gigantescos do gigante, um lugar protegido do vento onde o calor da pedra viva irradiava mais intensamente. Ela se encolheu ali, pequena e frágil contra a magnitude da criatura adormecida. Vou ficar aqui, ela murmurou, seus olhos já se fechando. Não tenho mais para onde ir. Se você não se importar, vou ficar aqui com você. Pelo menos você não me expulsa. Pelo menos você não tem medo de mim. E pela primeira vez desde que perderá a família, Elara sentiu algo parecido com segurança. O calor do gigante a envolvia como um abraço. A respiração profunda era como uma canção de ninar antiga e poderosa. Ali, na presença daquele ser místico e impossível, ela finalmente permitiu-se descansar. Elara não viu quando uma lágrima dela caiu sobre a pedra do gigante. Não viu quando essa lágrima, carregada de toda a dor e solidão que ela acumulara, foi absorvida pela pedra porosa, penetrando camadas e camadas de musgo e líquen até alcançar a superfície verdadeira do ser adormecido. Não viu quando, pela primeira vez em 300 anos, uma luz fraca começou a brilhar sob a pedra. Azul. Profunda. Como se estrelas antigas estivessem despertando nas profundezas da montanha viva. Não viu quando o ritmo da respiração do gigante mudou, tornando-se ligeiramente mais rápido, mais consciente. Porque Elara já havia adormecido, exausta, finalmente em paz, sem saber que suas lágrimas haviam feito algo que nenhum feitiço ou ritual conseguirá em séculos. Suas lágrimas, puras e honestas, carregadas de emoção humana verdadeira, haviam tocado o coração de pedra de Tamor, o último dos gigantes de pedra. E quando um coração de pedra é tocado por lágrimas verdadeiras, até o sono mais profundo pode ser perturbado. Nas profundezas da consciência adormecida do gigante, algo se mexeu. Memórias antigas começaram a surfar, como redemoinhos em águas antes paradas. Imagens de uma época esquecida, quando gigantes caminhavam lado a lado com humanos, quando a floresta era um lugar de harmonia, não de medo. E uma pergunta começou a se formar na mente nebulosa de Tamor. Quem havia tocado seu coração após tanto tempo? Quem havia trazido calor onde havia apenas frio? Quem havia chorado lágrimas tão puras que atravessaram séculos de pedra endurecida? O amanhecer nunca chegava completamente na floresta proibida. A luz do sol era filtrada através de camadas e camadas de folhagem antiga, transformando-se em raios esverdeados que pareciam líquidos ao penetrar a escuridão. Foi nessa luz fantasmagórica que Elara despertou, sentindo-se mais descansada do que havia se sentido em meses. Por um momento, ela não se lembrou onde estava. Então, a realidade voltou. A vila. A solidão. A fuga para a floresta. E o gigante. Elara abriu os olhos e imediatamente percebeu que algo estava diferente. O espaço entre os dedos do gigante onde ela havia dormido parecia menor, como se os dedos tivessem se movido ligeiramente durante a noite. Não. Impossível. Ele estava adormecido há séculos, segundo as lendas. Mas então ela viu. A pedra que antes era cinza uniforme agora mostrava veios azuis luminosos, como rios de luz correndo sob a superfície. Eles pulsavam suavemente, sincronizados com a respiração do gigante. E essa respiração estava diferente. Mais rápida. Mais consciente. Como a respiração de alguém que está começando a despertar de um sono profundo. Elara levantou-se rapidamente, seu coração acelerado. Ela havia feito algo. Sua presença havia perturbado o sono do gigante? Medo e fascinação lutavam dentro dela enquanto observava as mudanças sutis acontecendo diante de seus olhos. O musgo que cobria o rosto do gigante começou a cair em pedaços, como se a pedra sob ele estivesse se aquecendo, secando a vegetação antiga. As raízes que haviam crescido ao longo dos séculos começaram a rachar e se desprender. E então, algo que fez Elara dar um passo para trás, tremendo de emoção e medo. Os olhos do gigante começaram a se abrir. Não foi um movimento rápido. Levou minutos, cada milímetro uma luta contra o peso de séculos de sono. As pálpebras de pedra rangeram,
Um som profundo e ressonante que fez pássaros fugirem das árvores próximas e pequenos animais correrem para se esconder. Pedaços de rocha e musgo caíram como lágrimas enquanto as pálpebras antigas finalmente se levantavam. E então, Elara viu os olhos de Tamor pela primeira vez. Eram como lagos profundos de luz azul, brilhando com uma inteligência antiga e melancólica. Não eram olhos de pedra morta, mas de algo vivo, consciente, carregado de emoção. Por um longo momento, esses olhos imensos simplesmente fitaram o céu acima, como se o gigante estivesse tentando lembrar o que era ver, o que era estar acordado. Então, lentamente, muito lentamente, a cabeça massiva começou a se mover. Músculos de pedra que não haviam sido usados em 300 anos gemeram e rangeram. O som era como montanhas se chocando, ecoando pela floresta inteira. A cabeça do gigante virou-se, descendo, até que aqueles olhos imensos de luz azul encontraram a menina minúscula aos seus pés. Elara congelou. Todo instinto gritava para ela correr, mas seus pés pareciam enraizados no chão. Ela olhou nos olhos do gigante, e o gigante olhou nos olhos dela. O mundo inteiro pareceu parar naquele momento. E então, Tamor falou. Sua voz era como trovão distante misturado com o som de rochas se movendo sob a terra. Profunda, ressonante, cada palavra vibrava nos ossos de Elara. Mas estranhamente, não era ameaçadora. Havia uma gentileza naquela voz antiga, uma tristeza que espelhava a própria tristeza da menina. Criança pequena, a voz trovejou suavemente, cada palavra deliberada, como se o gigante estivesse reaprendendo a falar. Por que choras? Porque tuas lágrimas despertaram o coração de pedra de Tamor. Elara tentou falar, mas nenhum som saiu. Sua garganta estava seca, seu coração batia tão forte que ela pensou que explodiria. Mas não era medo o que ela sentia. Era a admiração. Era a reverência. Era a sensação de estar diante de algo sagrado, algo que não deveria existir, mas existia. Eu. Ela finalmente conseguiu sussurrar, sua voz tão pequena comparada dele. Eu não tenho para onde ir. Estou sozinha. Os olhos de Tamor brilharam mais intensamente, e Elara percebeu que era emoção. O gigante sentia. Compreendia. Sozinha, Tamor repetiu, a palavra carregada de um peso que falava de solidão própria. Sim. Tamor conhece essa palavra. Conhece bem demais. O gigante começou a se mover mais, um processo lento e doloroso. Seu braço levantou-se do chão onde havia repousado por séculos, terra e raízes se desprendendo como cascatas. Ele moveu a mão, aquela mão colossal, e gentilmente, com um cuidado que contradizia seu tamanho, estendeu um dedo na direção de Elara. Não tenhas medo, criança pequena, Tamor disse. Tamor não fere aqueles que choram lágrimas verdadeiras. Tuas lágrimas tocaram algo que estava morto. Trouxeram calor onde havia apenas frio. Elara, tremendo, estendeu sua mão e tocou o dedo do gigante. O calor era reconfortante, pulsante de vida. Ela sentiu aquela conexão novamente, mais forte agora. Como se seus corações, um de carne e um de pedra, estivessem batendo em sincronia. Por que estavas dormindo? Elara perguntou, encontrando sua coragem. Por que há tanto tempo? Os olhos de Tamor se tornaram mais tristes, se é que isso era possível. Ele moveu seu corpo massivo, sentando-se pela primeira vez em 300 anos. O movimento causou um pequeno terremoto, fazendo árvores balançarem e o chão tremer. Mas uma vez sentado, o gigante pareceu menor, menos ameaçador. Apenas cansado. Infinitamente cansado. Porque não havia razão para estar acordado, Tamor disse simplesmente. Minha espécie desapareceu. Meus irmãos e irmãs de pedra, todos se foram. Os humanos nos esqueceram. O mundo não precisa mais de gigantes. Então Tamor dormiu. Esperou que o tempo o transformasse em montanha de verdade. Esperou esquecer. Lágrimas rolaram pelo rosto de Elara novamente. Ela compreendia. Compreendia tão perfeitamente que doía. Eu também queria esquecer, ela confessou. Perdi todos que amava. A vila me odeia. Eu vim para a floresta porque não queria mais estar naquele mundo. Gigante e menina olharam um para o outro, dois seres solitários que encontraram, no mais improvável dos encontros, algo que ambos pensavam ter perdido para sempre: compreensão. Conexão.
A sensação de que alguém via sua dor e a reconhecia. Então ficamos juntos, Tamor disse, e havia algo parecido com esperança em sua voz antiga. Tamor não volta a dormir. Não enquanto criança pequena precisar. Não enquanto ainda há lágrimas verdadeiras no mundo. E assim, sob a luz verde-azulada da floresta proibida, iniciou-se a mais improvável das amizades. Uma menina sem família e um gigante sem propósito, ambos carregando dores do tamanho de montanhas, encontraram um no outro a razão para continuar. Os dias que se seguiram foram como um sonho estranho e maravilhoso para Elara. Tamor não conseguia se mover muito, seus músculos de pedra estavam rígidos após séculos de imobilidade. Mas ele falava. Oh, como ele falava! Contava histórias de uma época que Elara mal podia imaginar, de um mundo onde magia não era lenda, mas realidade cotidiana. Houve tempo, Tamor narrava com sua voz trovejante enquanto Elara se sentava em seu ombro massivo, quando os gigantes de pedra eram guardiões das montanhas. Cada montanha tinha um guardião. Protegíamos a terra. Mantínhamos o equilíbrio entre o mundo dos homens e o mundo da magia antiga. O que aconteceu? Elara perguntou, deitando-se de costas na pedra quente do ombro do gigante, olhando para o dossel de árvores acima. Por que os gigantes desapareceram? Um silêncio longo e pesado se seguiu. Finalmente, Tamor respondeu, sua voz carregada de tristeza antiga. Os homens cresceram. Multiplicaram-se. Esqueceram as antigas alianças. Começaram a ver gigantes não como guardiões, mas como montanhas a serem mineradas. Pedra viva era valiosa para eles. Tinha um poder. Magia. O gigante pausou, e Elara sentiu seu corpo tremer ligeiramente. Caçaram-nos. Um por um, meus irmãos e irmãs caíram. Suas pedras foram transformadas em castelos, em muros, em armas. Suas essências, arrancadas. Isso é horrível, Elara sussurrou, sentindo nova onda de lágrimas. Como puderam? Humanos esquecem. É natureza deles. Esquecem bondade. Esquecem gratidão. Esquecem que tudo está conectado. Tamor moveu sua mão lentamente, apontando para a floresta ao redor. Por isso Tamor dormiu aqui. Floresta proibida protegeu. Árvores antigas lembraram. Mantiveram humanos afastados. Mantiveram Tamor seguro enquanto dormia. Elara sentou-se, pensativa. Via tantos paralelos entre a história do gigante e sua própria vida. Ambos haviam sido rejeitados. Ambos haviam perdido tudo. Ambos haviam sido vistos como algo a ser descartado, esquecido. Tamor, ela disse suavemente, você disse que não havia razão para ficar acordado. Mas agora há. O gigante virou sua cabeça massiva para olhar para a menina em seu ombro. Aqueles olhos de luz azul brilharam com intensidade renovada. Sim, criança pequena é razão. Elara precisa de Tamor. E Tamor percebe que precisa de Elara também. Sozinhos, ambos queríamos dormir para sempre. Juntos, talvez possamos estar acordados. Foi naquele momento que Elara sentiu algo quebrar dentro dela. Uma parede que havia construído ao redor de seu coração, tentando proteger-se de mais dor. Ela percebeu que não estava mais completamente sozinha. E essa percepção era tão avassaladora, tão poderosa, que ela começou a chorar. Mas dessa vez, não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança renovada. Obrigada, ela chorou, pressionando suas mãos pequenas contra a pedra do pescoço de Tamor. Obrigada por me ver. Por não me expulsar. Por se importar. Tamor vê Elara, o gigante respondeu com ternura. Vê coração corajoso em corpo pequeno. Vê bondade sobrevivendo à dor. Vê o que Elara não vê em si mesma. E o que é? Elara perguntou, fungando. Força. Força verdadeira. Não força de músculos ou pedra. Força de continuar quando tudo diz para desistir. Força de manter coração aberto mesmo quando o mundo quebra. Essa é força que Tamor perdeu. Força que Elara está ensinando novamente. Nos dias seguintes, um ritual se estabeleceu. Elara explorava a floresta durante o dia, encontrando frutas e raízes comestíveis que nunca soubera que existiam. A floresta, percebendo que ela estava sob a proteção de Tamor, parecia abrir caminhos para ela,
revelar seus segredos. Ela nunca tinha fome agora. A floresta provia. À noite, ela retornava para Tamor. O gigante estava gradualmente recuperando mobilidade. Primeiro apenas os dedos, depois as mãos, depois os braços. Cada movimento era acompanhado de sons de pedra rangendo, mas também de satisfação. Ele estava voltando a viver. E enquanto ele se movia, ele ensinava. Pedra não é morta, Tamor explicou uma noite, enquanto Elara observava veios de luz azul percorrerem seu braço. Pedra é mais viva que carne. Carne morre rápido. Pedra dura. Pedra lembra. Cada pedra nesta floresta tem memória de 1000 anos. Como você fala com as pedras? Elara perguntou, fascinada. Não falo com palavras. Sinto. Pedra fala em vibrações, em sussurros que atravessam a terra. Tamor fechou seus olhos imensos. Posso sentir cada pedra nestas montanhas. Todas contam histórias. Algumas cantam. Algumas choram. Todas conectadas. Eu gostaria de ouvir, Elara disse tristemente. Gostaria de estar conectada a algo também. Tamor abriu os olhos e olhou para a menina com intensidade que ela nunca vira antes. Mas estás. Elara não percebe. Coração humano também é pedra à sua maneira. Quando duro de sofrimento, quando pesado de dor, torna-se como pedra. E pedra reconhece pedra. Ele moveu seu dedo, tocando gentilmente o peito de Elara. Teu coração de pedra chamou coração de pedra de Tamor. É por isso que lágrimas despertaram. Somente coração de pedra pode amolecer outro coração de pedra. Elara colocou sua mão sobre seu peito, sentindo as batidas. Estava certo. Seu coração havia se tornado pedra após tanta perda. Mas agora, aqui, com Tamor, ela sentia ele amolecer. Sentir novamente. Bater não apenas para sobreviver, mas para viver. Tamor, ela disse suavemente, você acha que podemos curar um ao outro? Transformar nossos corações de pedra de volta em corações que sentem sem dor. O gigante sorriu. Elara não sabia que gigantes de pedra podiam sorrir, mas ele sorriu, e era a coisa mais bonita e triste que ela já vira. Já estamos curando, criança pequena. Cada dia acordado é cura. Cada palavra compartilhada é cura. Cada lágrima honesta é cura. Ele pausou, depois acrescentou suavemente, Tamor não estava vivo há muito tempo. Apenas existia. Mas agora, com Elara, Tamor se lembra do que é viver. E isso é maior magia que qualquer feitiço antigo. E naquela noite, sob as estrelas filtradas pelas árvores antigas, menina e gigante dormiram lado a lado, 2 corações de pedra começando, lentamente, a amolecer. Semanas passaram na Floresta Proibida, e Elara quase esquecera que existia um mundo além das árvores antigas. Quase. Mas as cicatrizes não desaparecem apenas porque mudamos de lugar. Elas nos seguem, sussurram em nossos ouvidos nos momentos de silêncio, aparecem em pesadelos que nos despertam suando e tremendo. Foi em uma dessas noites que Tamor ouviu os gritos. Elara se debatia em seu sono, encolhida entre os dedos protetores do gigante. Ela gritava nomes. Mãe. Fim. Não, por favor. Sua voz pequena quebrada de angústia. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela revivia, em sonhos, as perdas que carregava. Elara, Tamor chamou suavemente, sua voz trovejante agora controlada para não assustá-la ainda mais. Acorda, criança pequena. É apenas sonho. Mas Elara não acordava. Estava presa em seu pesadelo, revivendo o momento em que encontrara Fim imóvel em seu colchão de palha, seus lábios azuis de frio e fome. Revivendo o momento em que jogaram a primeira pá de terra sobre o corpo de sua mãe. Revivendo cada olhar de desprezo dos aldeões que a culpavam por ainda estar viva quando tantos haviam morrido. Tamor fez algo que não fazia há 300 anos. Ele cantou. Não eram palavras em nenhuma língua que humanos conhecessem. Era a canção da pedra, o som que montanhas fazem quando conversam entre si através de milênios. Era grave, profundo, ressonante, fazendo o próprio ar vibrar com frequências que tocavam algo primitivo na alma. Lentamente, o corpo de Elara parou de se debater. Sua respiração acelerada começou a se acalmar. Os gritos se transformaram em soluços, depois em suspiros. E finalmente,
ela abriu os olhos, ainda molhados de lágrimas, encontrando os olhos azuis luminosos de Tamor observando-a com preocupação infinita. Tamor, ela chorou, jogando-se contra a pedra quente de sua mão. Eu os vi novamente. Minha mãe. Fim. Eles estavam me chamando, mas eu não conseguia alcançá-los. Fantasmas do passado, Tamor disse suavemente, continuando sua canção em volume mais baixo, reconfortante. Eles não te deixam ir. Tamor conhece esses fantasmas. Carrega os seus há 300 anos. Elara olhou para o gigante através das lágrimas. Você também tem pesadelos? Gigantes não sonham como humanos. Mas lembram. E lembranças podem ser mais cruéis que sonhos. Tamor fechou os olhos, e Elara viu dor atravessar seu rosto de pedra. Tamor se lembra de Cara. Quem era Cara? Elara perguntou baixinho. Minha irmã. Gigante de pedra como eu, mas feita de mármore branco, não de granito cinza. Ela cantava para as montanhas, e as montanhas cantavam de volta. A voz de Tamor tremeu, algo que Elara nunca ouvirá antes. Caçadores vieram. Queriam sua pedra para construir templo. Pedra branca era rara. Valiosa. O que aconteceu? Ela lutou. Gigantes de pedra não gostam de violência, mas quando acuados, somos poderosos. Tamor abriu os olhos, e Elara viu neles uma dor tão profunda que espelhava sua própria. Mas havia muitos humanos. Muitos feitiços. Muitas correntes de metal abençoado. Eles a derrubaram. E enquanto ela estava caída, incapaz de se mover, eles começaram a quebrar pedaços dela. Elara cobriu a boca com as mãos, horrorizada. Ela estava viva. Sim. Gigantes de pedra não morrem fácil. Ela sentiu cada golpe, cada pedaço arrancado. Gritou em língua antiga, pediu misericórdia. Mas humanos não ouvem gritos de pedra. Para eles, era apenas rocha. Uma única lágrima, brilhante e azul como safira líquida, rolou do olho de Tamor. Levou 3 dias até que tiraram sua pedra-coração. Só então Cara parou de gritar. Elara começou a chorar também, não apenas por suas próprias perdas, mas pela dor de Tamor. Você viu isso acontecer? Sim. Estava escondido, pois Cara me fez prometer que fugiria. Fui covarde. Deixei minha irmã morrer sozinha porque tive medo. A voz do gigante quebrou completamente. Carreguei essa vergonha. Esse peso. É por isso que dormi. Não merecia estar acordado em mundo que permitiu aquilo. Por um longo momento, apenas o som da floresta noturna preencheu o silêncio entre eles. 2 seres quebrados, compartilhando suas cicatrizes invisíveis, suas culpas, suas dores que ninguém mais poderia ver ou entender. Finalmente, Elara se levantou e caminhou até o rosto de Tamor. Ela colocou suas pequenas mãos na bochecha dele, sentindo a pedra úmida de lágrimas. Você não foi covarde, ela disse com firmeza. Você sobreviveu. E sobreviver quando tudo é dor não é covardia. É a coisa mais corajosa que existe. Elara diz isso, mas se culpa por estar viva quando família morreu, Tamor respondeu, vendo através dela. Elara congelou. Era a verdade. Ela se culpava todos os dias. Culpava-se por não dividir mais comida com Finn, mesmo que ela também estivesse faminta. Culpava-se por não conseguir salvar a mãe, mesmo sendo apenas uma criança. Culpava-se por ainda respirar quando eles não respiravam mais. Eu deveria ter feito mais, ela sussurrou. E Tamor deveria ter lutado ao lado de Cara, mesmo que significasse morrer também. O gigante perguntou gentilmente. Elara deveria ter morrido de fome para Finn ter mais uma semana de vida? Onde termina sacrifício e começa autodestruição? Elara não tinha resposta. Nunca pensara dessa forma. Culpa é pedra pesada, Tamor continuou. Carregamos porque achamos que devemos. Porque dói menos carregar culpa que aceitar verdade, que algumas coisas acontecem além de nosso controle. Que não somos responsáveis por todo o sofrimento do mundo. Que estar vivo não é traição aos mortos. Como você sabe disso? Elara perguntou, sua voz pequena e vulnerável. Por que carreguei essa pedra por 300 anos? Quase me esmagou. Quase me transformou em montanha morta de verdade.
Tamor moveu sua cabeça para olhar diretamente nos olhos de Elara. Mas então pequena menina apareceu. Chorou lágrimas honestas. Não pediu nada. Apenas existiu, com toda sua dor e honestidade. E Tamor percebeu, se essa criança pequena merece perdão por estar viva, talvez Tamor também mereça. As palavras atingiram Elara como uma revelação. Ela sempre soube, logicamente, que não era culpada pela morte de sua família. Mas saber e sentir são coisas diferentes. E agora, ouvindo Tamor falar sua própria dor de volta para ela, algo começou a se deslocar dentro de seu peito. É difícil se perdoar, ela admitiu. É mais difícil que mover montanhas, Tamor concordou. Mas não impossível. Não quando alguém nos lembra que merecemos perdão. Não quando não estamos sozinhos carregando pedra. Elara abraçou o rosto de Tamor, ou tanto quanto seus braços pequenos permitiam. Então nos perdoamos juntos. Um pouco a cada dia. Você me lembra que não tenho culpa, e eu te lembro que você não tem culpa. E talvez, eventualmente, acreditemos. Talvez, Tamor ecoou, e havia esperança real em sua voz. Talvez sim. E naquela noite, duas almas feridas começaram o trabalho mais difícil de todos. Não curar suas feridas, mas aprender a viver com elas sem deixar que as feridas definissem quem eram. A paz da Floresta Proibida foi interrompida na quinta semana desde o despertar de Tamor. Elara estava coletando frutos silvestres perto da borda da floresta quando ouviu vozes. Vozes humanas. Vozes da vila. Ela se escondeu atrás de um tronco largo, seu coração acelerado. Não deveria se importar. A vila a rejeitara. Mas ainda assim, curiosidade e um vestígio de conexão a fizeram espiar. Eram 3 homens. Caçadores, pelos arcos e facas que carregavam. Mas não estavam caçando animais. Estavam investigando a floresta, caminhando cautelosamente pela borda, olhando para as árvores com mistura de medo e ganância. Digo que ouvi, um deles insistia, um homem alto com barba grisalha. Um som como trovão, mas vindo de dentro da floresta. Durante semanas. Algo grande se movendo. Provavelmente só tempestade, outro respondeu, menos convencido. Tempestade não faz a terra tremer. Eu senti através das botas. Algo está lá dentro. Algo enorme. O terceiro homem, mais jovem, com olhos afiados e famintos, se adiantou. As lendas falam dos gigantes de pedra. E se um deles ainda existir? Lendas são apenas histórias para assustar crianças. O segundo homem cuspiu no chão. Mas e se não forem? O jovem insistiu. Imagina o que poderíamos fazer com pedra viva. Um único dedo de gigante vale mais que todo o ouro da vila. Poderíamos vender para magos das cidades grandes. Seríamos ricos. A vila seria rica. Elara sentiu seu sangue gelar. Não. Eles não podiam. Não poderiam fazer com Tamor o que fizeram com Cara. Ela não permitiria. Está maluco? O homem de barba grisalha disse. Mesmo que exista um gigante, como acha que vai derrubá-lo? São feitos de pedra viva. Indestrutíveis. Nada é indestrutível, o jovem respondeu com um sorriso cruel. Meu avô era mineiro. Conhecia feitiços antigos para quebrar pedra mágica. Ainda tenho seus livros. Se há um gigante aí, podemos derrubá-lo. Só precisamos encontrá-lo. E entrar na Floresta Proibida é morte certa, o segundo homem argumentou, mas havia hesitação em sua voz. A ganância estava começando a superar o medo. Talvez não, o jovem disse, olhando ao redor. Talvez a floresta só seja proibida porque esconde algo valioso. Algo que alguém não quer que encontremos. Elara não esperou para ouvir mais. Ela recuou silenciosamente, depois virou e correu. Correu mais rápido do que nunca correrá, seus pés descalços mal tocando o chão, galhos chicoteando seu rosto e braços. Ela tinha que avisar Tamor. Tinha que protegê-lo. Levou quase 1 hora até ela chegar à clareira onde Tamor permanecia. O gigante estava praticando movimento, dobrando os joelhos pela primeira vez em séculos, um processo doloroso mas necessário. Ele viu Elara correndo e imediatamente percebeu que algo estava errado. Criança pequena, o que aconteceu? Homens, Elara ofegou, curvando-se para recuperar o fôlego. Da vila. Ouviram você se movendo.
Sabem que há algo aqui. E eles querem te encontrar. Querem tua pedra. Os olhos de Tamor escureceram, a luz azul tornando-se mais intensa, quase elétrica. Então humanos ainda são mesmos. Ainda veem gigantes como recursos, não como seres. O que vamos fazer? Elara perguntou, o pânico elevando sua voz. Não podemos deixar que te machuquem. Não depois do que fizeram com Cara. Não posso perder você também. Tamor ficou em silêncio por um longo momento, processando. Quando finalmente falou, sua voz era calma, mas carregada de determinação antiga. Tamor não lutará. Não matará humanos, mesmo que venham me matar. O quê? Por quê? Elara quase gritou. Porque violência gera violência. Porque se Tamor matar, apenas prova o que humanos já acreditam, que somos monstros perigosos. E mais virão. Exércitos virão. Ele olhou para Elara com tristeza. E por que não quero que vejas Tamor matar? Não quero que carregues mais pesadelos. Mas eles vão te machucar. Talvez. Talvez não. Tamor moveu sua mão, tocando gentilmente a cabeça de Elara. Mas Tamor viveu 300 anos como covarde, escondido, dormindo. Se for morrer, morre protegendo algo que importa. Morre protegendo você. Não, Elara chorou, agarrando o dedo de Tamor. Tem que haver outra maneira. Podemos fugir mais fundo na floresta. Podemos nos esconder melhor. E viver sempre com medo, sempre fugindo. Tamor balançou a cabeça lentamente. Não é vida. Não para você, não para Tamor. E Floresta Proibida não é infinita. Eventualmente, seremos encontrados. Então o que fazemos? Elara perguntou, desesperada. Tamor ficou pensativo, depois seus olhos brilharam com uma ideia. Talvez não seja sobre lutar ou fugir. Talvez seja sobre lembrar. Lembrar. Humanos esqueceram. Esqueceram antigas alianças. Esqueceram que gigantes eram guardiões, não ameaças. Esqueceram que magia vem de conexão, não de destruição. Tamor olhou para Elara com intensidade. Mas você não esqueceu. Você lembra, mesmo sem ter vivido naquela época. Coração lembra o que mente esquece. Não entendo, Elara confessou. Elara é ponte, Tamor explicou. Entre mundo antigo e mundo novo. Entre gigantes e humanos. Entre magia e humanidade. Se pode fazer um coração de pedra sentir novamente, pode fazer corações humanos lembrarem. Você quer que eu fale com eles? Elara ficou horrorizada. Eles me odeiam. Não vão me ouvir. Talvez não. Mas talvez sim. Tamor se inclinou, trazendo seu rosto enorme mais perto da menina. Tamor aprendeu algo com Elara. Verdade honesta tem poder. Lágrimas verdadeiras despertaram gigante. Talvez verdade honesta possa despertar humanidade em humanos. Elara tremeu. A ideia de voltar para a vila, de enfrentar aquelas pessoas que a olhavam com desprezo, que a culpavam por estar viva, era aterrorizante. Mas a ideia de perder Tamor era pior. Muito pior. E se não funcionar? Ela sussurrou. Então Tamor luta. Mas não antes de tentarmos outro caminho. O gigante sorriu tristemente. Elara me ensinou que coragem não é ausência de medo. É fazer o certo mesmo com medo. Então seja corajosa, pequena ponte entre mundos. Seja a voz que Tamor não pode ser. Elara olhou para o gigante, para aquele ser antigo e gentil que havia se tornado mais família para ela do que sua própria vila jamais fora. E ela soube que tinha que tentar. Não porque não tinha medo, mas porque o amor que sentia por Tamor era maior que seu medo. Vou tentar, ela disse, sua voz firme apesar das lágrimas. Vou fazer eles lembrarem. Vou fazer eles verem. Tamor sabe que vai, o gigante disse suavemente. Porque Elara já fez Tamor lembrar. Já fez Tamor ver. E se pode fazer isso com coração de pedra de 300 anos, pode fazer com qualquer coração. E assim, começou o planejamento. Menina e gigante, preparando-se não para a guerra, mas para algo muito mais difícil, preparando-se para fazer a humanidade lembrar de sua própria humanidade.
Os meses que se seguiram foram de transformação radical, não apenas para Elara e Tamor, mas para toda a vila de Brumas Cinzentas. Elara não voltou a viver na vila. A floresta era seu lar agora, e Tamor era sua família. Mas ela se tornou algo mais importante que moradora. Tornou-se mediadora, tradutora, a ponte entre dois mundos que haviam se esquecido de como se comunicar. No início, foi difícil. Muitos aldeões ainda tinham medo de Tamor, apesar de ele nunca ter feito nada ameaçador. Mas Elara, com paciência infinita, começou a levar pequenos grupos para conhecê-lo. Primeiro as crianças, porque crianças ainda não haviam aprendido a ter medo do diferente. Ele é tão grande, uma menina pequena sussurrou maravilhada, olhando para cima, para onde Tamor estava sentado, tentando parecer o menor possível, o que ainda significava do tamanho de uma pequena montanha. Grande não significa perigoso, Elara explicou gentilmente. Significa que ele pode carregar coisas pesadas. Como tristeza. Como solidão. Como esperança. Tamor estendeu um dedo, permitindo que as crianças o tocassem. Elas gritaram de alegria ao sentir o calor da pedra viva, os veios de luz azul dançando sob suas pequenas mãos. Ele brilha, um menino exclamou. Toda a vida brilha, Tamor disse em sua voz trovejante mas gentil. Se soubéssemos olhar com olhos certos, veríamos que tudo que vive carrega luz dentro de si. As crianças começaram a visitar regularmente. Traziam desenhos, flores, pequenos presentes. Tamor guardava cada um com cuidado reverente, como tesouros mais valiosos que ouro. E lentamente, os pais que vinham buscar seus filhos começaram a ficar também, a ouvir as histórias antigas que Tamor contava, a entender que haviam quase destruído algo precioso por ganância e medo. Mas a verdadeira transformação começou quando o inverno chegou novamente. Foi um inverno cruel, como o anterior. A neve caiu pesada, as plantações morreram cedo, e o medo da fome começou a assombrar a vila novamente. Elara via nos rostos dos aldeões a mesma desesperança que havia visto no ano anterior, quando Fi morrera em seus braços. Ela não podia deixar isso acontecer novamente. Tamor, ela disse uma noite, enquanto estavam sentados perto de uma fogueira que ela havia aprendido a fazer, a vila está sofrendo. O inverno é muito duro. As pessoas vão passar fome novamente. Tamor ficou em silêncio por um longo momento, processando. O que Elara sugere? Você é um gigante de pedra, guardião das montanhas. Não era esse seu propósito original? Proteger. Ela olhou para ele esperançosamente. Você pode ajudá-los. Pode usar sua força, seu conhecimento da terra. Pode mostrar a eles que gigantes eram aliados, não ameaças. E se Tamor falhar? O gigante perguntou, vulnerável. Tamor dormiu por 300 anos. Talvez tenha esquecido como guardar. Então aprendemos juntos, Elara disse com confiança. Como sempre fazemos. E assim começou um experimento que ninguém na vila esperava. Tamor, com Elara como intermediária, começou a ajudar. Primeiro, ele usou sua força para derrubar árvores mortas da floresta, fornecendo madeira para aquecimento sem prejudicar as árvores vivas. Cada tronco era colocado cuidadosamente na borda da vila, onde os aldeões podiam buscá-los. Depois, ele usou seu conhecimento ancestral da terra. Mostrou aos fazendeiros onde a terra era mais fértil, onde nascentes subterrâneas corriam sob a superfície, onde plantar para a primavera chegar. Seu conhecimento vinha de séculos de observação, de conexão profunda com a própria rocha que formava as montanhas. Aqui, ele indicava com um dedo enorme, fazendo uma pequena marca no chão. Terra é rica aqui. Água flui 3 metros abaixo. Se cava um poço aqui, nunca ficarão sem água, mesmo em seca. Os aldeões, inicialmente céticos, começaram a seguir seus conselhos. E funcionava. Tudo funcionava. Os poços que cavaram onde Tamor indicou nunca secavam. As áreas que ele marcou para plantio na primavera floresceram como nunca antes. Mas o maior presente de Tamor veio quando uma tempestade de neve ameaçou destruir metade da vila. Os ventos eram tão fortes que arrancavam telhados, a neve tão pesada que casas começavam a desabar. Foi Elara quem correu até Tamor, desesperada. Preciso de você, ela gritou contra o vento. A vila inteira vai ser destruída. Tamor não hesitou. Pela primeira vez desde que despertara,
ele saiu completamente da floresta proibida. Cada passo fazia a terra tremer, mas ele se movia com propósito. Quando chegou à vila, posicionou-se na direção de onde os ventos mais fortes sopravam. E então, ele se tornou aquilo para o que foi criado, um guardião. Seu corpo massivo bloqueou os ventos como uma montanha viva. A neve acumulava-se contra ele, mas ele não se movia. Por 3 dias e 3 noites, Tamor permaneceu ali, protegendo a vila com seu próprio corpo, criando um abrigo onde antes havia apenas destruição iminente. Os aldeões assistiam com admiração e vergonha. Admiração pela majestade e sacrifício do gigante. Vergonha por terem quase o destruído por ganância. Quando a tempestade finalmente passou, Tamor estava coberto de neve dos pés ao peito. Mas a vila estava intacta. Nem uma única casa havia sido perdida. Nem uma única vida. Vovô Hendrik foi o primeiro a se aproximar. Com lágrimas congeladas em suas bochechas, ele colocou sua mão trêmula contra o pé do gigante. Obrigado, ele disse simplesmente. Obrigado por nos lembrar do que perdemos. Do que quase destruímos por ignorância. Um por um, outros aldeões se aproximaram. Não todos, mas muitos. E cada um tocou Tamor, em gratidão, em pedido de desculpas, em reconhecimento. Elara observava do ombro do gigante, lágrimas de alegria escorrendo. Isto era o que Tamor merecia. Reconhecimento. Respeito. Amor. Naquela noite, a vila realizou uma reunião. E tomaram uma decisão que mudaria tudo. Propomos, vovô Hendrik anunciou, com Elara e Tamor presentes como testemunhas, uma nova aliança. Entre a vila de Brumas Cinzentas e Tamor, o guardião de pedra. Prometemos protegê-lo, respeitá-lo, nunca machucá-lo. E em troca, pedimos que ele aceite ser nosso guardião, como seus ancestrais foram guardiões da terra antes de serem esquecidos. Tamor olhou para Elara, que assentiu encorajadoramente. Então, ele olhou para os aldeões reunidos, vendo sinceridade na maioria dos rostos. Tamor aceita, ele disse, sua voz ecoando através da noite. Mas com condição. Elara é parte desta aliança. Ela é ponte. É tradutora. É aquela que fez isso possível. Sem ela, Tamor ainda estaria dormindo. Sem ela, humanos ainda estariam cegos. Concordamos, a vila respondeu em uníssono. Elara é honrada. É lembrada. É amada. Elara começou a chorar. Eram palavras que ela nunca pensou que ouviria. Depois de tanto tempo sendo tratada como lixo, como fardo, finalmente ela era vista. Era valorizada. A senhora Marta se aproximou, curvando-se diante da menina. Perdoe-me, ela disse através de lágrimas. Perdoe minha crueldade. Meu medo. Minha vergonhosa humanidade quando você precisava de bondade. Eu perdoo, Elara disse, porque finalmente podia. Porque seu coração não era mais pedra. Havia amolecido o suficiente para oferecer perdão. Todos nós estávamos sofrendo. Todos nós estávamos com medo. Mas agora podemos ser melhores. E assim, sob as estrelas de uma noite de inverno clara, uma nova aliança nasceu. Não baseada em medo ou ganância, mas em respeito mútuo, em compreensão, em memória do que foi perdido e determinação para não perder novamente. Nos anos que se seguiram, Brumas Cinzentas se transformou. A vila prosperou sob a proteção e orientação de Tamor. As crianças cresceram ouvindo histórias verdadeiras dos dias antigos, não lendas distorcidas. E Elara cresceu também, não mais uma órfã rejeitada, mas uma líder respeitada, a ponte viva entre dois mundos. Ela nunca esqueceu os que perderá. Sua mãe, Fim, seu pai. Mas aprendeu que carregar seus corações não significava carregar culpa. Significava honrar suas memórias vivendo plenamente, amando corajosamente, sendo a pessoa que eles teriam querido que ela fosse. E Tamor, o último dos gigantes de pedra, descobriu que não era verdadeiramente o último. Porque através de Elara, através da nova geração que cresceu conhecendo e respeitando gigantes, de certa forma sua espécie sobrevivia. Não em pedra, mas em memória, em história, em lições aprendidas. Em uma tarde de primavera, anos depois, Elara, agora uma jovem mulher, estava sentada no ombro de Tamor enquanto ele olhava para a vila florescendo abaixo. Tamor feliz que acordou? Ela perguntou.
O gigante ficou em silêncio por um momento, depois respondeu com uma voz carregada de emoção. Tamor pensou que despertar seria doloroso. Pensou que mundo moderno seria cruel demais para suportar. Mas pequena menina provou que sempre vale a pena acordar. Sempre vale a pena tentar. Sempre vale a pena amar, mesmo quando amor dói. Você me salvou, Elara disse suavemente. Não, Tamor corrige-o gentilmente. Nós salvamos um ao outro. Isso é o que amor verdadeiro faz. Não é um salvando o outro. É ambos decidindo que vale a pena estar vivos juntos. E ali, banhados pela luz dourada do sol da tarde, menina e gigante permaneceram. Uma amizade impossível que se tornou real. Uma transformação radical que mudou não apenas duas vidas, mas um mundo inteiro. Porque às vezes, tudo o que é necessário para mudar o mundo é uma menina corajosa disposta a chorar lágrimas honestas, e um gigante gentil disposto a despertar de novo, mesmo quando o mundo dói. E às vezes, apenas às vezes, corações de pedra podem amolecer o suficiente para sentir novamente, para amar novamente, para viver novamente.